E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como implementar a autenticação e autorização no Nest utilizando o JWT. Então vamos lá, aqui nessa aplicação eu já deixei configurado a autenticação e autorização com o JWT e eu vou começar explicando as camadas. Bom, primeiramente o que é o JWT? Bom, o JWT é nada mais que o popularmente chamado de JSON Web Token, é um token em formato JSON, que nele você pode colocar várias informações como nome do usuário, e-mail e algumas outras informações que você vai utilizar na parte de login, mas isso é uma explicação bem breve. Depois eu trago um vídeo mais completo explicando como que funciona por trás do JWT. Bom, então eu vou mostrar aqui como que foi configurado o JWT aqui no Nest. Então, primeiramente, quando a gente vai configurar um JWT aqui no Nest, a gente tem que criar um módulo, né? Então aqui já foi criado esse módulo auth, que é o que implementa o JWT. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui no nosso auth module fazer o registro do módulo do JWT, então colocar que ele vai ser utilizado globalmente. Uma secret, que é o que ele vai usar para fazer a criptografia dos dados do JWT, que nesse caso eu coloquei nessa constante aqui, que é, cara, bem simples, tá até hardcoded aqui, porque não é algo, não para produção, é algo mais para ensinar como que é feito. Bom, então depois da gente registrar o módulo aqui do JWT, a segunda coisa que a gente precisa criar é a parte do middleware, que seria o nosso AuthGuard, né? Mas o que é o middleware? O middleware vai ser um código que vai ser executado em cada requisição, ou seja, quando você envia uma requisição para o servidor, antes dele chegar no seu destino final, que vai ser o código executado num use case, ele passa por um middleware. E esse middleware vai ser responsável por validar se o usuário está logado ou não. Nesse caso, vai ser para ver se o JWT dele é um token inválido ou se é um token inválido. E se ele for um token inválido, ele vai retornar para o usuário que a requisição dele é uma requisição não permitida, né? Então, nesse caso, ele vai retornar um token, um código 403, né, que é uma exceção de usuário não autenticado. E o código que faz esse middleware é basicamente esse código aqui. Depois eu vou subir esse código aqui no repositório e colocar fixado no comentário do vídeo. Mas esse código aqui ele já vem até pronto na própria documentação do Nest, tem já esse código aqui explicando exatamente como que ele é feito. Mas basicamente ele executa a requisição e escuta para ver se nessa requisição existe um código JWT e se ele é válido. Se ele for válido, ele permite, se não for válido, ele retorna o 403. Basicamente é isso que esse código aqui está fazendo, né? Então, depois que a gente criou esse middleware, que é esse código aqui do AuthGuard, a gente vai ter que registrar esse middleware na raiz da aplicação, que é o nosso app module, que aqui é onde tem todas as configurações da nossa aplicação, né? Então, como eu quero que todas as minhas requisições tenham um código JWT para não permitir que pessoas que não estejam logadas consigam executar requisições no meu serviço, eu vou colocar aqui na minha raiz do app module a configuração desse middleware de segurança do JWT, que é exatamente esse cara aqui. A gente vai colocar aqui no providers, então eu vou prover para minha aplicação inteira, que eu quero que você guarde a minha aplicação e que você use como middleware essa classe que chama a AuthGuard, que é essa que a gente acabou de mostrar aqui. Então, toda vez que for executar uma requisição, o Nest, por baixo dos panos, ele vai executar essa classe e ele espera esses dois métodos, que é o canActivate e o extractToken from headers. Então, a primeira classe que vai ser executada vai ser essa canActivate, que é um método público que o Nest vai executar no middle da requisição. E ele vai chamar esse cara aqui extractToken from headers, que é para extrair o token bearer da nossa requisição. E se esse token existir, ele vai validar se ele existe, né? Que é o que está aqui, né? Esse token existe e se ele existe, ele vai para esse try. Se ele não existir, ele já te devolve um 403 de não autorizado. E caso esse token seja válido, ele vai permitir a requisição. Então ele vai dar esse return true e o Nest vai continuar a requisição até a sua classe, que seria a sua use case da vida. Então, beleza. Então, dado tudo isso aqui, a sua aplicação já está autenticada. Esse código aqui já é o suficiente para cadastrar uma aplicação com JWT.
Beleza, e como que eu faço o login da minha aplicação? Para fazer o login, eu deixei algo bem simples. Então, nesse meu caso, a gente tem aqui a nossa rota, que é a Auth Controller, e ela tem dois caras, né? Que é o método login, e você vê que ele tem uma notação chamada public. O que significa isso? Quer dizer que mesmo uma pessoa que não está com um JWT válido vai ser capaz de acessar essas rotas. Por que tem que colocar a notação @public? Porque quando a gente coloca aqui na nossa app module esse provedor aqui do JWT, todas as rotas por padrão serão verificadas, serão protegidas, ou seja, caso a pessoa tente acessar alguma rota com o JWT inválido, essa rota vai retornar um erro de 403 de não autorizado para a pessoa. Então, por esse motivo, tem essa anotação aqui, @public. Então, quando eu recebo uma requisição aqui de login, nesse caso, o JWT está bem simples, ele só está fazendo a encriptação dos dados do usuário com o e-mail. Então, para fazer o login aqui, atualmente estou recebendo só o e-mail. Eu chamo essa função de sign-in. Quando eu dou esse sign-in, eu vejo se esse e-mail existe no meu banco. Aqui, óbvio, você pode colocar para validar também uma criptografia de senha, para ver se a senha que o usuário colocou é válida ou não. E quando esse e-mail existir, eu vou criar um arquivo, né, um valor aqui que eu chamei de payload, baseado nessa variável. Nela vai ter só o username, que é o e-mail do usuário. E quando eu tiver esse e-mail, eu vou chamar o JWT, que é uma biblioteca, que ela está sendo colocada aqui pelo consultor, então ela está sendo injetada na minha classe. Eu vou chamar o método signinAsync. E esse signinAsync vai ser o cara que vai ser responsável por pegar esse e-mail e gerar um token com este e-mail. E dado que eu gerei esse token, eu vou poder usar a minha aplicação. Então, vamos rodar agora a aplicação e mostrar exatamente como que isso aqui funciona. Então aqui, né? Deixei até pronto. Então, aqui eu não estou autenticado. Eu vou tentar listar em qualquer rota. Então aqui, por exemplo, eu vou tentar listar os usuários da minha aplicação. Se eu dou um send, tá dizendo que eu não estou autorizado. Mas por quê? Porque eu não tenho um token JWT. Então eu vou olhar aqui no bidder, né? Nossa, mas eu já tenho um token então. Realmente, eu tenho um token, porém esse token não é válido. Então, vou gerar um token aqui de login. Então, vou me logar na aplicação, igual eu falei. Eu faço login apenas com o meu e-mail. Então, vou gerar aqui um token novo. Ele me gerou esse token. Eu pego esse token aqui, coloco aqui no listar usuários. Eu venho aqui em bidder token. Então, eu vou apagar esse token, colocar um token novo, apagar essas aspas duplas e vou dar um send. Então, agora o que aconteceu? Quando eu chamei essa rota, ele recebeu na requisição, o servidor recebeu minha requisição, e antes dele enviar essa requisição para o destino dele, que seria o use case, ele passa pelo meu middleware, que é exatamente esse AuthGuard. Ele verifica se na requisição existe um token, que é esse cara aqui, exatamente esse cara aqui, e se ele existir, ele retorna o token, senão ele retorna um undefined. Retornando o undefined, ele retorna aquele erro pra gente, que era o 403. Então, vamos pegar uma outra lista aqui, listar o usuário por e-mail. Estou listando exatamente o meu e-mail que está aqui, né? Então, vamos enviar a requisição. Deu 403, porque esse token que está aqui é inválido, né? Como o outro token aqui, ele deu inválido. Então, vou enviar qualquer outra coisa que eu coloquei. Batata. Se eu enviar isso aqui também é um token inválido. Então, por isso que ele cai no 401, que é de não autorizado. Vamos pegar aqui. Tá vendo? Então, vamos voltar aqui, pega esse token, coloca ele aqui, agora ele é um token válido. Então, beleza. Isso seria a primeira parte de como realizar uma autenticação com o JWT. E aqueles dados que eu tinha mencionado mais cedo no JWT, que eu coloco para fazer a encriptação, eu consigo recuperar esses dados para utilizar num login futuro. Então, vamos gerar um novo JWT aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Vou passar esse token aqui na minha requisição de getBidderData. Então, essa requisição ela vai extrair os dados que estão encriptados no meu JWT. Então, aqui, o que tem na minha encriptação? Ele tem a minha data de início e a de expiração. Então, aqui é o meu username, que é o meu e-mail que está lá no encriptação do JWT, que é este cara aqui, do service.
Então aqui eu coloco username, porque no meu banco eu só tenho o meu username. Deixa eu verificar aqui se eu tenho o meu nome. Eu tenho. Então, vou pegar o campo aqui, name. Então, vou colocar aqui um campo user e-mail. E agora vai ter um campo novo que é username, que ele vai ser o campo user.name. Então agora, toda vez que eu realizar uma nova encriptação, vamos usar esse exemplo aqui do post. Eu vou executar um novo login com esse mesmo e-mail. Ele vai me gerar um novo token. E como agora eu coloquei um campo novo no meu JWT, quando eu der o getBitterData passando este e-mail com este token aqui, é para ele me trazer o meu nome. Exatamente. E o que ele faz aqui? Vamos olhar aqui na classe do auth. Aqui no get, né? O que eu pego? Eu pego aqui meu @request. E o que eu faço aqui? Return user. Que eu pego aqui da minha request. E basicamente é isso. Eu pego na minha request, eu dou use of guards, dou um get, eu faço meu get profile, que é essa rota. Ele retorna meu request.user. Mas como que isso aqui funciona? Esse request é o cara que a gente está enviando aqui, certo? Eu estou enviando uma requisição para o meu back-end. Como ele executa o middleware, ele coloca o retorno dos meus dados, ou seja, esses dados aqui, ele coloca no meu retorno da minha request. Então, por isso que eu tenho esses valores aqui, porque eles estão vindo da minha request e não necessariamente do que eu estou enviando aqui. Então, se eu apagar isso aqui, eu continuo tendo os dados. Tá vendo como que o que eu tinha enviado aqui não impacta? Porque ele está pegando os dados que estão vindo no meu token. Então, eu mando este token, ele vai ser executado no meu middleware, ele vai verificar se ele existe. E eu coloco aqui, ó, request. Eu quero que você coloque no campo user da minha request todos os dados do meu payload do JWT. Por isso que aqui, quando a gente dá um request.user, a gente tem os dados que estavam dentro do JWT. Bom, gente, era isso nesse primeiro vídeo aqui sobre JWT. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como usar a parte de JWT com sessão utilizando um Redis Cache. Então a gente vai salvar toda essa sessão dentro de um Redis. Então o Redis que vai ser responsável por validar se o token ainda está válido, se ele já foi esperado ou não. Então no próximo vídeo a gente vai acabar construindo essa parte com o Redis Cache. Como salvar os dados e como buscar eles do Redis Cache. E é isso, tamo junto. Obrigadão, gente.